Ora, o temor de que as medidas aprovadas no Senado não sejam suficientes para compensar a perda de receita imposta pela desoneração da folha de pagamento de 17 setores e dos municípios fez o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciar a inclusão no orçamento de 2025 a possibilidade de aumentar impostos sobre a renda, envolvendo o juros sobre capital próprio, JCP, e também a contribuição social sobre o lucro líquido, a CSLL. Ou seja, Gustavo Segré, na análise mais otimista do Senado, pode ser que isso não seja necessário. Mas e se a otimista não se confirmar e a gente ficar com a mediana e a pessimista? O que pode acontecer? Vai ser necessário. Isso e outras coisas mais. Não vai fechar a conta. Na conta não fecha. Eu entro 3 vezes por dia para ver o resultado do déficit fiscal, o superávit fiscal de julho. Tivemos a arrecadação, ontem falamos sobre isso. Recorde. Quero ver o resultado. Hoje estamos 76 bi negativo, temos que chegar a 28,8 bi negativo e tem um monte de questões no meio que não estão resolvidas. Claro, para o ano que vem temos que ver o que nós vamos fazer, mas o ano que vem está longe, ainda temos que fechar esse ano. O governo se comprometeu com um déficit 0,25 do PIB, daria 28,8 bilhões. Eu não acho que vai chegar. Então aí o que compensa? Baixamos a despesa, aumentamos a arrecadação ou as duas coisas? A lógica seria, primeiro baixo a despesa e depois eu vejo como que fica. Já teve declarações do ministro Haddad dizendo que não vai ser suficiente o contingenciamento que está tendo. Então vai ter que apelar o que for. Agora, tributar capital próprio, aumentar a contribuição social sobre lucro líquido, são coisas que vão afetar a economia. E tem outra, está tendo muitas demissões de grandes lojas, que isso vai impactar o consumo também. São mais de 35 mil pessoas que perderão os seus empregos daqui a pouco. Fala, Piperno. Eu acho que a conta que o Senado fez era otimista demais, porque além de toda essa questão que o Segré levantou de ter que arrumar mais dinheiro para fechar as contas e tal, há também a necessidade, a obrigação constitucional de prover uma receita correspondente aos impostos que serão desonerados. É lei, não é só o desejo. A gente não pode ficar exclusivamente no campo do desejo, ou se é bom ou se é ruim. Ou seja, se cortar, se der algum benefício não previsto no orçamento, a lei exige, então, que se façam, que se arrume receita correspondente a algum lugar. Quer dizer, não é uma questão aí de mágica. Se a previsão foi otimista demais e ela não se concretizar, então, de algum lugar, esse dinheiro vai ter que sair. É o que pede. Aliás, pede não, é o que exige a lei. Fala, Gani. Ainda bem que tem essa lei que o Piperno muito bem colocou, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, aprovada, se eu não me engano, no ano de 2001 ou no ano 2000, e que é fundamental no orçamento, né? Caso contrário, imagine, né? Você poderia abrir despesas permanentes sem uma fonte permanente de receita. Então não tem muita saída. O que o governo vai ter que fazer, infelizmente, vai ser tributário. Existe uma outra regra orçamentária que o governo adoraria poder usar, mas ainda bem que essa regra ainda existe no Brasil, que é a regra de ouro. O governo só pode se endividar para investimentos ou para a rolagem da dívida, pagar a dívida pré-existente e criar uma nova dívida, mas não pode se endividar para pagar despesas correntes. Por conta dessas regras que ainda dão alguma racionalidade no orçamento, obriga o governo a realizar algum tipo de ajuste fiscal, mesmo que a contragosto. Agora, Zé Maria Trindade, de que maneira que isso traz incerteza, então, para tudo aquilo que o governo está planejando sobre orçamento, sobre gastos e principalmente sobre a capacidade de dar conta da reposição que ele precisa sobre a desoneração da folha de pagamento? Pois é, até esse valor ele é questionado. Alguns falam de um valor, o governo fala 30 bilhões, quer dizer, é muito difícil repor isso, né? Os senadores me dizem que é 12, 13 bilhões, mas o governo fala em 30 bilhões.
A lei de responsabilidade fiscal é um dos pontos jurídicos do Brasil mais importantes. Interrompeu ali uma agressão aos cofres públicos em todos os sentidos, né? Naquela época, eu ouvi prefeito que estava com 120% da arrecadação estava pagando a folha. 120%, ou seja, ficava devendo 20%. Toda a arrecadação ia para a folha, para se ter uma ideia. Aí, no governo Fernando Henrique, isso foi no ano 2000, né? A lei foi colocada em vigor para prefeitos, governadores e presidente da República e colocou freio na gestão pública. É um dos arcabouços fiscais mais importantes para o Brasil. Nesse caso aí, é difícil de imaginar que vai repor. E é por isso que as pessoas consideram que é discurso, puro discurso, esta ideia fixa do governo do déficit zero. Não vai ter déficit zero, né? É preciso reduzir o déficit, o tamanho do buraco, mas não vai ter déficit zero, porque não há como recompor por mais taxação, por mais aumento de impostos que está acontecendo e que tornou o ministro Fernando Haddad famoso.